Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa apresentação. Meu nome é Fabiana Carvalho, eu sou graduanda em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa e hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre o trabalho intitulado Impacto da Hidratação Intermitente assistida por ultrassom durante a germinação de sementes de abóbora sobre a qualidade biológica das farinhas germinadas, que é um trabalho sobre minha autoria, com auxílio e sob orientação do professor Bruno Ricardo de Castro Leite Júnior. Bom, a princípio, por que utilizar a semente de abóbora? Bom, atualmente a abóbora ela é amplamente utilizada, né, tanto para a produção de compotas, geleias, doces, mas também para a produção de suplementos alimentares e alimentos funcionais. No entanto, quando o assunto é a semente de abóbora, boa parte dessa semente de abóbora é descartada, ou seja, é considerada ali um resíduo industrial. No entanto, a semente de abóbora, assim como a abóbora, é uma rica fonte de nutrientes. Então, dentro da semente de abóbora, a gente consegue encontrar proteínas com todos os aminoácidos essenciais, fibras, né, que atuam ali no funcionamento do intestino, tem baixo índice glicêmico, ácidos graxos insaturados, a exemplo o ômega 6 e ômega 9, que atuam aumentando o colesterol bom e diminuindo o colesterol ruim, minerais como cálcio, zinco, magnésio, e também vitaminas, como exemplo a vitamina D, que é excelente quando o assunto é ação antioxidante, e as vitaminas do complexo B, que auxiliam ali no metabolismo energético, além de compostos bioativos, né, que contêm ali a ação antioxidante e anti-inflamatória. E aí vocês devem estar se perguntando, se a semente de abóbora é tão benéfica, se ela tem tantos nutrientes, por que ela é tão pouco utilizada? Por que na maioria das vezes ela é nada mais nada menos que um resíduo agroindustrial? E a resposta para essa pergunta tem a ver com a digestibilidade dos nutrientes ali da semente de abóbora. Quando a gente ingere algum alimento que tem ali a semente de abóbora, os nutrientes ali presentes nem sempre são absorvidos pelo nosso organismo. E além disso, a semente de abóbora ela também apresenta fatores antinutricionais como os taninos. Então, isso tudo faz com que ela muitas vezes seja um resíduo industrial. No entanto, isso pode ser melhorado, né, essa estrutura, a partir de tecnologias, dentre elas a germinação, né, que basicamente consiste em dar para a semente condições adequadas, né, de oxigênio, temperatura e água. Tendo essas condições adequadas, a semente ela vai sair de um estado de dormência e saindo desse estado de dormência, ela vai ativar o seu metabolismo e vai basicamente quebrar as suas reservas complexas. Então, aquilo que antes era difícil de estar sendo digerido, agora já não vai ser tão difícil mais. No entanto, a germinação ela é um processo demorado, né? Porque ela passa por uma etapa de maceração que consiste em embeber a semente em água, né, para que ela possa aumentar a umidade, né, e ter ali uma condição adequada de água. E esse processo ele pode demorar horas. E aí uma alternativa, né, para diminuir o tempo desse processo, basicamente é a utilização do ultrassom, porque o ultrassom, a partir da cavitação, consegue romper ali a estrutura celular, né, facilitando a entrada de água e, além disso, consegue, inclusive, degradar alguns compostos ali indesejáveis dentro da semente de abóbora. Então, basicamente, o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos da hidratação assistida por ultrassom e da germinação sobre a atividade antioxidante e o teor de ácido gama-aminobutírico, também conhecido por GABA, de farinha de semente de abóbora. Na nossa metodologia, basicamente, a gente extraiu a semente de abóbora da abóbora, e aí essa semente de abóbora, ela passou por hidratação nas temperaturas de 25 e 45 graus Celsius. Para o processo de hidratação, nós seguimos dois caminhos. O primeiro caminho foi uma hidratação convencional, em que basicamente nós pegamos a semente de abóbora, adicionamos em um banho termostático na temperatura desejada, e essa semente ficou ali absorvendo água até atingir uma umidade de 45 graus Celsius. No segundo caminho, né, a nossa semente de abóbora ela passou por uma hidratação assistida por ultrassom,
Então, nós pegamos a nossa semente, adicionamos no ultrassom por 20 minutos na temperatura desejada, seja ela 45 ou 25 graus Celsius, e depois de 20 minutos, essa semente ela continua seu processo de hidratação, mas da forma convencional até atingir os 45% de umidade. Depois disso, a nossa semente ela passou pelo processo germinativo por 72 horas a 25 graus Celsius. Tendo já a nossa semente germinada, nós produzimos a nossa farinha, né, de semente germinada, sendo no processo convencional ou não, e aí partimos para as análises, né, para ver a qualidade bioativa da nossa farinha. Essas análises foram realizadas a partir de antioxidante, né, pelos radicais DPPH e ABTS, e também ácido aminobutírico, que é o GABA, a partir do HPLC. E aí, quais resultados nós obtivemos a partir desse experimento, né? Basicamente, quando a gente olha aqui para o nosso teor de GABA, inicialmente nós já tínhamos um teor, né, antes da germinação, e nós podemos notar que tanto a 25 graus Celsius quanto a 45 graus Celsius, esses teores, eles foram aumentando, né? E o nosso aumento mais expressivo foi quando a gente utilizou o S por 20 minutos a 45 graus Celsius, tendo aqui um aumento expressivo de 285% no nosso teor de GABA. Quando a gente vai comparar a atividade antioxidante, a princípio pelo radical ABTS, mais uma vez a gente pode notar que nós já tínhamos, né, um teor aqui antes da germinação e que esse teor ele foi maior a partir da nossa metodologia empregada. No caso do radical ABTS, o nosso resultado mais expressivo foi a 25 graus Celsius com a aplicação do S a 20 minutos, né? Diferente ali do GABA que a gente obteve resultados mais expressivos a 45 graus Celsius. E quando a gente olha aqui para a atividade antioxidante, mas dessa vez comparando com o radical DPPH, mais uma vez a gente já tinha uma porcentagem, mas esses valores foram subindo com a aplicação das tecnologias. E aí, mais uma vez, o nosso valor mais expressivo foi com a temperatura de hidratação a 25 graus Celsius e com uso ali de ultrassom por 20 minutos. Então, com isso, basicamente, a gente pode concluir que o processo de germinação por si só, ele já auxilia, né, para aumentar ali a nossa atividade antioxidante e o teor de GABA, a sonicação também, assim como os processos combinados, né? Especialmente quando a gente utiliza esses processos a 25 graus Celsius, que é quando a gente tem um aumento muito expressivo, né, da atividade antioxidante, tanto por ABTS quanto por DPPH, sem perder ali um aumento também no teor de GABA. E além, né, de ser um processo ali benéfico do ponto de vista de atividade antioxidante teor de GABA, o processo de germinação combinado com sonicação também é um processo energeticamente e economicamente viável, porque é um processo que a gente não utiliza muitos recursos, né? Basicamente a germinação a gente vai utilizar água e é economicamente viável porque quando a gente aplica o ultrassom, basicamente a gente vai estar diminuindo, né, a fase longa da germinação, diminuindo aí bastante esse tempo. Então, é bastante benéfico. Nesse momento, eu gostaria de estar agradecendo a toda a equipe do LIPA, agradecer à Universidade Federal de Viçosa pela estrutura, agradecer também aos fomendos, em especial CNPq. Quero agradecer a presença e a participação, a atenção de todos vocês e nesse momento me coloco à disposição para eventuais dúvidas e discussões. Muito obrigada a todos.